Boa tarde, turma 402, aula de português do dia 16 de abril de 2020. Tá aqui, ó, olha pra cá, 16/4/2020, português. O assunto é locução verbal. Peguem o caderno de vocês, façam esta anotação, por favor. Primeiro, cabeçalho completo com esta anotação. Depois pega a apostila, né, o módulo 1, a apostila de português, lá na página 71. Estudo da língua, locução verbal. Na aula anterior, nós falamos muito bem de concordância nominal. Hoje vamos falar de locução verbal. Preste atenção. Agora você vai estudar a combinação de dois ou mais verbos com o valor de 1. Número 1, preste atenção. Leia a pergunta a seguir. A pergunta é: o que você vai ser quando crescer? Novamente. O que você vai ser quando crescer? Vamos prestar atenção passo a passo. Letra A. As formas verbais em destaque poderiam ser substituídas por qualquer das formas verbais abaixo, sem alteração do sentido. A pergunta é: o que você vai ser quando crescer? É a pergunta, certo? Poderia ser substituída por qual forma aí? Verbal aqui. O que você seria quando crescer? Não. O que tinha sido quando crescer? Fica feio. O que você será quando crescer? Essa é a correta. O sentido principal que as formas vai ser expressam é o sentido de ser, né? E não de ir, e sim de ser. O que você vai ser quando crescer? Ah, quando eu crescer, eu vou ser médico, eu vou ser advogada. Deu para entender? Em vai ser, qual das formas verbais indica o tempo da ação que o tempo é indicado? Perdão, a tia leu errado. Em vai ser, qual das formas verbais indica o tempo da ação? Que tempo é indicado? Vamos lá. Qual é das formas verbais vai ser indica a ação? Vai, né? Olha para cá, coloca aí, ó. Vai, certo? Está no futuro. No futuro do copia isso no caderno, no livro, indicativo. Copia isso aí no livrinho aí de vocês, está aí embaixo. No futuro do indicativo. Vai. Está no futuro do indicativo. Locução verbal é a combinação de dois ou mais verbos que expressam apenas uma ideia. Uma locução verbal é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Observa bem aí este exemplo aí. Veja as frases abaixo. Ele vai chegar mais tarde. Verbo auxiliar, vai. Chegar é o verbo principal. O verbo auxiliar com o verbo principal forma a locução verbal. Olha como pode ficar a frase só apenas com o verbo. Ele chegará mais tarde. Só tem o verbo, tá? Não tem verbo auxiliar nessa outra frase. Então, vamos fazer as atividades 1 e 2 da página 72. E só. Tudo bem? Aula de literatura.
tá? Aula de literatura. A nossa atividade do nosso livrinho é o que a gente está lendo, tá bom? Está na atividade do bloco de atividade, né? Vocês, Dona Palavra, o livro Dona Palavra, vocês vão estar respondendo as atividades lá no bloco de atividades, melhor dizendo, do livrinho Dona Palavra, retirando tudinho que está lá. Eu peço palavras de sílabas, palavras trissílabas. Então, a aula de literatura, ela está um pouquinho juntinha com a aula de gramática, tá? Está no bloco de atividades, tá bom? Beijos, até a nossa próxima aula.